Graça e paz de Jesus, meu irmão. Bom dia. Que bênção esses louvores, que bênção estar aqui com vocês e ser ministrado por Deus. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós hoje. E está fazendo. Em coisas simples, como o André falou aqui da Raquel. A Raquel é uma bênção, né? A gente chega, ela já é a primeira a vir dar bom dia para a gente. E eu queria convidar você a se sentar. E nós vamos compartilhar uma palavra de Deus. E você sabe o que é interessante da palavra de Deus? É que a palavra de Deus se renova. E a palavra de Deus, ela ganha aspectos e características diferentes na nossa vida à medida que a gente vai vivendo. Então, André, tem dia que você lê a palavra e ela fala com você de um jeito. E tem dia que você lê a palavra e ela fala com você de outro jeito. E assim também são com as mensagens. Essa semana eu me encontrei com uma mensagem, que é esse texto que nós vamos ler aqui. E essa mensagem eu já ministrei ela. Só que essa mensagem hoje tem um aspecto diferente para mim, e eu acredito que tenha para você também. Então, se você se lembrar de alguns trechos, ela é bem velha, então tem bastante gente aqui que ainda não ouviu. Mas eu creio que Deus tem algo para falar para nós hoje, através de uma das histórias que para mim é uma das mais fascinantes de toda a Bíblia, mais curiosa de toda a Bíblia. E ela está registrada no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, e depois nós vamos pular para 2 Samuel. Então, 1 Samuel 7, 1, 2, se você tem aí a tua Bíblia, você pode acessar. E essa palavra falou comigo de novo, porque no meio dela tem uma pergunta que Davi se faz, e que eu me faço também. E que eu acho que você poderia se fazer. Se você ainda não se fez, hoje eu vim aqui para colocar uma pulga atrás da tua orelha para que você faça essa pergunta para você. A história que nós vamos ler fala da arca do Senhor, da arca de Deus que foi roubada. Então, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro. E consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 1 Samuel 7, 1, 2. E aí o texto de 2 Samuel, capítulo 6... é um texto que relata o que acontece 20 anos depois desse texto que a gente leu. E agora a leitura é um pouco mais longa. 2 Samuel 6, do versículo 1 até o 12. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e a Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, de harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. A pergunta que eu me faço, que eu acredito que você deve se fazer também, é o título dessa mensagem de hoje. E agora, onde a gente coloca Deus?
Porque se você leu o contexto dessa história aqui, se você entendeu o contexto dela, é o que Davi está querendo saber. Ele está querendo saber aonde ele coloca Deus. Porque aquela arca era Deus. Aquela arca simbolizava a presença de Deus, simbolizava a provisão, a lei, o mandato de Deus, a presença de Deus estava simbolizada naquela arca. E Davi, em um determinado momento da viagem, ele se pergunta: onde é que eu vou colocar Deus agora? E essa pergunta é tão pertinente porque hoje muita gente se pergunta onde coloca Deus. Ou melhor dizendo, o que a gente faz com Deus agora? Agora que você já se tornou um cristão, agora que você já conhece, o que você faz com Ele? Onde você coloca? Que destino você dá para Ele? O mundo já sabe. Para o mundo, Deus é um tremendo de um estorvo. Se você for perguntar para as pessoas que não temem a Deus o que elas acham de Deus, elas vão responder para você: eu acredito que sim, Deus é um problema. Deus é um problema porque Deus influencia a vida das pessoas e Deus atrapalha os nossos próprios planos. Pegue, por exemplo, uma pessoa que deseja aprovar uma lei no Congresso hoje, brasileiro. É difícil para ela, porque ela tem que convencer a bancada evangélica, porque senão ela não aprova nada. Então, para aquele cara que quer aprovar algumas leis hoje, que estão aí para ser aprovado, ele fala assim: cara, que estorvo é o tal do Deus. Onde que a gente coloca Deus? Se for perguntar para essa pessoa, vai falar: cara, coloque do lado de fora, ou coloque dentro da igreja, deixa ele trancado lá, de um jeito que ele não atrapalhe a gente. A gente faz as nossas coisas aqui, ele faz as coisas dele lá na igreja. Não sei quem foi que teve a bendita ideia de colocar deputado evangélico, essa pessoa vai falar. Esse Deus aí, não quero. Deixe Deus do lado de fora. Coloque Deus para fora da Câmara dos Deputados e a gente vai passar as nossas leis. E você sabe que eu mesmo sendo contra essa coisa de bancada evangélica, nesse ponto eu acho bom, porque a gente tem que salgar. E salgar em todos os lugares, inclusive nas leis. Mas se você for perguntar para as pessoas que são de fora, elas vão dizer que Deus deve ficar dentro da igreja, escondido, sem atrapalhar a gente. O problema não são as pessoas de fora, o problema é que para nós cristãos, muitas vezes, a gente também não sabe o que fazer com Deus. O que a gente faz com Deus? Porque nós temos nossos planos aqui também, nós temos a nosso jeito de fazer, a gente tem os nossos interesses, e aí tem que encaixar Deus. A sensação que eu tenho algumas vezes é que a gente precisa carregar Deus como quem estava carregando aquela arca, e a gente precisa encaixar Deus, e aí o porta-mala do carro é pequeno, né? Então, meu Deus, agora onde é que nós vamos pôr a arca? Não cabe, é o Renegade, o porta-mala é pequeno, não cabe, não dá certo. E aí a gente fica tentando, esses aqui são os nossos planos, e aqui está Deus, e agora vamos colocar Deus aqui nos nossos planos, mas o nosso plano não é bem de Deus, é mais nosso do que de Deus, e aí, mas precisamos colocar Deus, porque para os planos do homem ser bem sucedido tem que ter Deus, então vamos colocar Deus, mas vamos colocar um pouquinho de Deus, vamos colocar a tampa da arca, e aí vai, e aí a gente não faz tão conscientemente assim, falando assim parece bobagem, mas lá no fundo, bem no fundo, mas ocupando um espaço grande, a gente tenta acomodar Deus. E Deus já não é mais centro da coisa, Deus já é periférico, Deus já é aqui um adendo para a nossa rotina. E você sabe que a história que a gente vai ler hoje aqui, que a gente leu hoje aqui e que a gente vai falar, eu falo que ela é uma das mais curiosas, porque ela reflete exatamente duas posturas que nós podemos ter em relação a Deus, a presença dEle e a vida dEle em nós. E para falar isso, a gente precisa de um pouco de contexto, porque eu tenho certeza que quando a gente leu aqui esse texto, eu não sei se acontece com você, mas quando eu leio esse texto, a primeira impressão que me dá, assim, o sentimento que eu tenho, é um pouco de dó de usar. Eu não sei se você porque não sei se você sente isso, mas o cara não estava mal ali, ele tentou ajudar, pois afinal de contas ele estava levando a arca, o boi tropeçou e vai fazer o quê? Vai deixar a arca cair no chão? Ele vai tentar pegar. Você não tentaria pegar? Você está levando a arca aqui, estamos num cortejo, o rei está feliz, está todo mundo feliz, eu preparei a carroça, fui eu que fiz a carroça, está igual eu aqui com esse palco. Quando eu vi os vídeos do Natal,
Eu só conseguia orar, pensando assim, Deus, nunca teve tanta gente nesse palco. Eu acho que o Thiago também estava ali atrás, o Ariel, todo mundo em oração, pensando assim, fui eu que ajudei com isso, se der alguma coisa errada, ai meu Deus do céu. Eu acho que o Uzá estava do mesmo jeito, foi ele que fez a carroça, separou os bois e tal, e estava conduzindo com o irmão dele ali. Ele não queria que nada desse errado, ele queria ajudar. João, você também fez oração aqui no Natal, né? O pessoal da elétrica deve ter pensado, ai meu Deus, e vai que nós não capamos direito os fios, dá um curto aí. Ele estava assim. Só que para a gente entender isso aqui, a gente precisa conhecer um pouquinho mais a respeito da história da arca, e eu vou falar isso para você bem rápido, porque o tempo é curto. A arca era um objeto absolutamente singelo, simples, era um caixote de madeira. Ele tinha 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, era uma caixa. Dentro dessa caixa, Deus havia mandado que Moisés colocasse 3 objetos. O maná, que caiu do céu durante a peregrinação, o maná intacto que os israelitas comeram estava dentro da caixa. A vara de Arão, que tinha florescido depois de muito tempo cortada, estava dentro da caixa. E 2 tábuas da lei, as 2 tábuas que Deus mesmo tinha escrito, estavam dentro daquela caixa. A caixa tinha uma tampa, chamada propiciatório. Nessa tampa tinham 2 querubins de ouro, olhando um para o outro. Era assim, Deus dizendo, a minha presença está aqui dentro, a minha provisão está aqui dentro, a minha lei, o meu estatuto e o meu poder, simbolizado pela vara, também está aqui dentro. E Deus tinha dado instruções a respeito dessa arca. O problema é que essa arca foi relegada durante muito tempo. E essa arca, para aquelas pessoas, era o símbolo máximo de Deus. Era como se nós tivéssemos a cruz do próprio Cristo, já imaginou? Já imaginou se nós tivéssemos a cruz que Cristo foi crucificado, a original? A gente trataria bem isso. O interessante é que essa arca sofreu durante muito tempo. E ela sofreu primeiro nas mãos dos filhos de Eli. Essa arca que nós lemos aqui foi roubada, porque os filhos de Eli foram para a guerra e decidiram em um determinado momento, quando estavam perdendo a guerra, falar assim, eu tenho uma ideia, traga a arca, porque quando a arca vier, nós vamos ter a presença de Deus e nós vamos vencer a guerra. E fizeram isso, e levaram a arca. E Eli, que era aquele cara que você já sabe, sacerdote, juiz de Israel, no tempo que não havia rei, ele foi conivente com essa terrível ideia, só que ele ficou com medo, e a arca foi levada, e ele ficou lá na cadeira dele, tremendo de medo. A arca é levada para o arraial e não dá outra, quando chega lá é trovão para todo lado, e os filisteus que estavam pelejando contra os israelitas pensam assim, agora lascou, porque chegou Deus. E quando Deus chega, a gente lembra o que aconteceu lá com os egípcios, e o nosso destino vai ser esse também. Mas eles falam assim, cara, nós só temos uma solução, ou a gente luta, e tenta derrotar esses caras, ou a gente vai virar escravo deles. E a Bíblia diz que eles decidiram lutar, e em lutando, derrotaram os filisteus e arrastaram aquela arca para o território deles, roubaram a arca de Deus. A história é tão maluca que diz que quando acontece isso, um menininho da tribo de Benjamim sai correndo do meio da batalha, vai para a cidade e encontra Eli. A Bíblia é tão interessante que ela dá detalhes de como encontrou Eli. Eli estava sentado numa cadeira. Então já está errado, né? Que o cara não deveria estar ali. Se estamos em guerra, ele já não deveria estar ali. Ele estava sentado numa cadeira. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que ele era obeso e que quando ele ouve a notícia, ele se desequilibra. Porque o menino diz assim, Eli, os seus 2 filhos morreram. E ele fala assim, mas eu já sabia, porque o Samuel tinha dado a profecia para ele, falando, porque você é conivente, os teus filhos são terríveis, eu vou matar os 2 no mesmo dia. E ele falou, tá bom, eu já sabia disso. Mas o menino fala, tem uma parte pior, a arca foi roubada. Quando ele fala que a arca foi roubada, o Eli cai num choro, se desequilibra da cadeira, cai para trás, quebra o pescoço e morre. Que tragédia. Mas a tragédia não para por aí, porque a esposa do filho de Eli, a nora de Eli, a esposa de Ofinéias, estava grávida. E quando ela ouve a notícia, ela também se desespera. E o marido dela morreu, e o sogro dela morreu, e ela fala assim, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Eu também vou morrer. E ela entra em trabalho de parto. E a criança nasce. E perguntam para ela, qual é o nome da criança? E ela fala, Icabode. Que nome? A história só fica pior. E o que significa Icabode? Icabode significa
foi-se embora a glória de Deus. Que coisa terrível. Olha o nome que ela deu. Foi-se embora a glória de Deus. E os filisteus levam embora essa arca, e essa arca fica no território deles durante 7 meses. E durante 7 meses é só desgraça na vida daqueles caras. Não tem um dia de paz. Eles pegam aquela arca e colocam no templo deles. Eles tinham um templo consagrado ao deus Dagon. E eles, o que eles fazem? Eles pegam a arca, colocam ali embaixo do Dagon. Só que o que começa a acontecer? Coisas muito estranhas começam a acontecer. Quando a arca está ali, eles chegam no dia seguinte para adorar o Deus dele, o Deus dele tinha caído, de cara no chão. E é muito estranho, porque aquele Deus fazia muito tempo que estava lá e ele nunca tinha caído, caiu agora. Eles devem ter pensado, bateu um vento, alguma coisa aconteceu, não sei o que foi, vamos colocar ele lá de novo, vamos fechar as janelas, sei lá. Colocam lá, no outro dia eles chegam lá para orar para o Deus deles de novo, e o Deus estava caído de volta, agora não só caído, como estava quebrado. Ele não tinha braços e nem cabeça. E aqueles caras começam a pensar, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada com essa arca aqui. O tempo passa, e foram 7 meses lá, e as coisas só vão piorando. Pasme você, essa história aqui é uma das mais engraçadas e terríveis e curiosas. Eles começam a ser acometidos por doenças, especificamente os homens. E as doenças que acometem os homens são hemorroidas. Está tudo escrito aqui. Não é invenção de alguém que quer transformar a história ruim. É isso que aconteceu. E aí eles começam uma peregrinação por aquele lugar com essa arca. E eles saem de uma cidade do reino para outra e falam assim, fica com essa arca aqui. E eles chegam lá na outra cidade, o que acontece com os homens da cidade? Hemorroidas. E os caras falam, eu não quero isso aqui, cara, isso aqui é uma desgraça, tira esse negócio daqui, vamos levar para lá. Chega lá, hemorroidas. E agora fica pior, porque na terceira cidade, além das hemorroidas, tem rato. Começa uma infestação de rato, comendo toda a plantação e acabando com tudo. Ratos e hemorroidas. E a peregrinação com a arca continua. Ninguém mandou roubar. Levou a arca para outra cidade, a quarta, não vai. E na quinta cidade não vai. Até que o 5º rei fala assim, cara, eu não quero mais isso aqui. Nós temos que dar um jeito, porque isso aqui está desgraçando a nossa vida. Chamem os sábios e os adivinhos e vamos perguntar o que nós devemos fazer com a arca. Veja aqui, ninguém sabe aonde colocar a arca, gente. Ninguém, o que a gente faz com Deus? Ninguém sabe. Os filhos de Eli não sabiam o que fazer, os filisteus não sabem o que fazer, ninguém sabe o que fazer. Pergunta para os sábios, o que a gente faz com Deus? Os sábios têm uma ideia boa. Eles falam assim, façam aí 5 olha que ideia, 5 hemorroidas de ouro. Não sei nem qual é o formato de uma hemorroida. Você vai fazer uma estatueta de hemorroida. Se você fosse desenhar uma estatueta de hemorroida, como é? Eu não sei como fazer isso, mas os sábios deram esse conselho. Coisa só piora. 5 hemorroidas de ouro e façam 5 ratos também de ouro, um para cada rei aqui do nosso reino. E aí vocês fazem o seguinte, vocês peguem 2 vacas, que nunca, ainda estão em reprodução, que não serve para ser abatido, tem que ser vaca boa. Pegue 2 vacas, façam uma carroça boa também, e aí vocês fazem o seguinte, vocês colocam a arca em cima da carroça, e aí do lado vocês colocam uma outra caixinha com as 5 hemorroidinhas e os 5 ratinhos de ouro. E aí vocês soltam a vaca. Se a vaca for pular do lado da terra dos israelitas, significa que é Deus mesmo que está mandando isso aí, é melhor nós se livrar desse negócio e joga esse pepino para esses caras lá, porque isso aqui só dá ruim. Agora, se as vacas ficarem andando por aqui mesmo e tal, significa que não, que era, sei lá, alguma coisa qualquer aí que estava acontecendo. E eles gostaram da ideia e fizeram a carroça e colocaram, e as vacas foram lá e pum, direto na terra dos israelitas. E os israelitas ficaram felizes quando a arca chegou lá. E a arca chega lá na terra dos israelitas e eles matam as vacas, pegam a madeira da carroça, fazem uma fogueira, queimam as vacas em sacrifício, ficam com o ouro, dão uma ajeitadinha na arca e começam a cantar, a dançar e aquela alegria toda. E aí algum bendito cara daqueles israelitas ali, desavisado, que não lia a Bíblia, não sabia das coisas, falou assim, vamos ver o que tem dentro aí da arca. Ai, meu Deus, a hora que o cara fez isso, porque se você for ler Levíticos, está escrito, nunca abra a arca, não abra a arca. E o cara abriu a arca. E a Bíblia diz que morreu tanta gente naquela terra que não podia nem ser contado, e a tristeza se instalou. E havia prantos e lamentações sobre toda a terra de Israel. E aí chega
no texto que nós lemos. Depois que esses caras pegam a arca, olham lá dentro, são mortos, está terrível a coisa, os caras falam assim, eu não sei mais o que fazer com Deus. O que nós vamos fazer com Deus? Vamos colocar na casa do Abinadab, a arca. É o que temos para hoje, coloca aí na casa do Abinadab. E colocaram na casa do Abinadab, e eu tenho dó do Abinadab, de certa forma, porque pensa você receber, depois desse histórico inteiro, aí você recebe a arca lá, fica aí na casa do Abinadab aí. E o que o Abinadab fez com essa arca durante 20 anos? Eu não sei. Você sabe, não? A Bíblia não fala o que Abinadab fez. A gente consegue suspeitar de coisas que Abinadab fez. O interessante é que Davi é consagrado rei. Olha quanto tempo passa. Quando foi roubado a arca de Deus, não tinha nem reis em Israel ainda. Depois passou todo o reinado de Saul, e agora Davi é consagrado rei, e a primeira coisa que ele faz é querer pegar a arca de volta. E ele arma ali a sua comitiva, 30 mil homens, tal, vão lá para a casa de Abinadab, me dá a arca de volta, vamos levar para Israel a presença de Deus, para Jerusalém. Só que o que acontece é o texto que nós lemos, a arca continua, depois de 20 anos, dando problema para as pessoas, trazendo destruição. E a pergunta de Davi é muito pertinente, porque quando tudo isso aí acontece, depois de todo esse histórico dessa arca, Davi olha para aquilo ali caído, a situação devia ser triste, porque tinha feito uma festa, estava todo mundo lá esperando que a arca ia chegar, estavam dançando, eram 30 mil homens que foram, e os caras não conseguiram levar a caixa de madeira embora. E Davi, olhando para aquela cena desoladora, pensa o seguinte, o que é que eu vou fazer com Deus? Onde é que eu coloco Deus? Como eu posso levar a arca do Senhor? Como eu posso viver na presença do Senhor? E para mim a pergunta de Davi tem duas respostas possíveis apenas. Para mim e para você, a gente pode levar a arca do Senhor e levar Deus de duas formas. A primeira forma é como a família de Abinadab levou. Porque a família de Abinadab fica com Deus na casa deles durante 20 anos. E a Bíblia não consegue relatar um único fato a respeito da família de Abinadab. Tudo que eu vou falar aqui agora, e eu não estou inventando coisas, tá? São interpretações do texto. Eu consigo ver coisas que aconteceram na família de Abinadab por conta das consequências estipuladas e efetivadas em Uzá, Aió e a família dele. Porque para muita gente, para muito cristão hoje, Deus se tornou um grande problema. Não se sabe o que fazer com Deus. Deus pode ser que vire um fardo na nossa vida. E a gente não tem nem ideia de onde colocar Deus. E aí a gente começa a experimentar coisas que a família de Abinadab muito provavelmente experimentou, tendo Deus lá. A primeira coisa que a gente pode experimentar é o que o IBGE categorizou no último censo. Não sei se você sabe, mas o censo do IBGE, quando a pergunta é para a religião, tem várias opções. E uma opção surgiu no último censo, não agora no de 2020, mas naquele intermediário que é feito ali em 2015. O IBGE perguntou o seguinte, qual é a tua religião? E aí as opções eram católico, espírita, judeu, enfim. E aí tinha lá católico, daí dentro do católico já tinha aquela conhecida, católico não praticante, e aí tinha o evangélico, sempre teve evangélico. Só que nesse censo, o IBGE colocou uma nova categoria, evangélico não praticante. E isso por si só é uma contradição de termos, né? Porque se não, uma coisa que não existe, ou pelo menos não pode existir, é um evangélico não praticante. Porque evangelho significa a boa palavra de Deus, Deus entre nós, a boa nova de Deus. Então, como que pode existir uma pessoa que tem a boa nova, mas não pratica? Evangélico não praticante é uma contradição de termos. E eu fico imaginando, eu não respondi, o censo do IBGE, toda vez que eles me perguntam, é aquele curto. Eu queria responder um dia o comprido, mas eles sempre me perguntam coisas bem nada a ver, assim, onde é que eu moro, quantas pessoas moram na minha casa. Uma vez me perguntaram quantas televisão tinha. Quantas televisão tem na tua casa? Sei lá. Quanto você ganha? Obrigado. É só isso que eles me perguntam, eles não me perguntam mais nada. Mas eu fico imaginando a pessoa que vai responder o censo,
E ela fala assim, religião. Aí o cara fala, evangélico, porque surgiu, tem muito evangélico. Aí o cara fala assim, você é praticante ou não? Aí o cara fala, ai meu Deus do céu, e agora? Pode mentir para o censo? Deus está... E daí eu, se eu fosse o recenseador, ia falar, evangélico. Praticante ou não? Deus está vendo, hein? Você vai responder, olha lá, hein? Olha lá. Mas o fato é que a família de Abinadab era uma família de crentes. Porque sabe quem podia ficar com a arca? Só os levitas. Só aqueles que eram da descendência de Levi. Então a família de Abinadab, nós sabemos que era uma família de crentes. Só que esses caras aqui, parece que para eles a arca não fez nada. Eles ficaram com Deus na casa deles durante 20 anos. E o que eles experimentaram? Não tem nada que possa ser dito aqui no texto. E a família de Abinadab foi abençoada. E a família de Abinadab foi restaurada. E a família de Abinadab viveu na presença do Senhor, exultando de alegria. Sei lá qualquer coisa, não tem nada. E muitos de nós hoje vivem do mesmo jeito. Me perdoe, mas pode ser que a gente vá aos pouquinhos virando meio que desviados funcionais. A gente se diz evangélico, a gente crê em Deus, mas parece que Deus não tem tanto efeito na nossa vida. Parece que Deus não vai. Sabe do que mais? Sabe o que eles experimentaram? Eu estou interpretando o texto. Eles experimentaram comodismo. E eu falei aqui na semana passada que uma das maiores artimanhas do diabo é nos transformar em homens naturais. Não carnal, mas natural. Gente que vai viver nos dias e vai normal. Sabe que eu me preocupo quando eu olho para a minha vida e penso assim, como é que estão os meus dias? Estão normais. Normal nem sempre é bom, viu? A Helena lá em casa, ela sempre responde isso, e eu odeio quando ela responde assim, como é que você está, Helena? Estou normal. Como é que foi a escola hoje? Foi normal. Foi normal. Eu odeio quando diz que está normal, porque daí não tem nada. Normal é o quê? Eu não sei o que é normal. O que é normal? É bom ou ruim normal? E esses caras aqui eram normal, eles viviam num comodismo. Sabe como é que eu sei disso? Porque quando Davi vem buscar a arca, esses caras aqui eram levitas, eles sabiam as coisas, ou pelo menos deveriam saber. Quando Davi vem buscar a arca e fala assim, eu preciso levar a arca para Jerusalém, eu tenho certeza que Uzai e Aiô falaram assim, deixa para mim, meu patrão, vem para cá que eu vou fazer uma carroça. Eu vou fazer uma carroça, eu vou pegar uns boizinhos que eu tenho aqui, eu vou ajeitar tudo, deixa comigo, meu patrão, está aqui, ó, já está na mão a carroça. Carroça e boi para transportar a presença de Deus é comodismo, porque levitas sabem que Deus deixou instituído que a arca dele era levada com sacerdotes e com varas. Mas sacerdote e vara dá um trabalho tremendo, porque o sacerdote tem que se purificar, demora, não é assim tão rápido. A vara machuca o ombro, porque a caixa era de ouro, viu? Era madeira com ouro, não era leve não. Colocar a vara no ombro machuca o ombro. Mas vamos no comodismo. Vamos fazer uma carrocinha. Carroça é fácil. O boi já está aqui. E eu me pergunto, será que eu também não sou acomodado? Será que eu não faço as coisas do jeito mais fácil? Será que quando se trata da presença de Deus eu não vejo o que é melhor para mim? Será que quando Deus me pede algo, ou quando eu sinto que eu preciso fazer algo, a minha resposta não é, deixa para mim, meu patrão, que eu vou fazer uma carroça? Não é fácil, gente, não é fácil. Esses tempos atrás eu experimentei isso. Teve um casal aqui da igreja que pediu para a gente ir orar no hospital. E naquele dia eu estava tão de boa, mas de boa mesmo, assim, eu estava bem, eu estava de boa. Eu não queria nada, eu queria continuar de boa. Porque quando a gente está de boa, o que a gente quer? Continuar normal, né? De boa. E aí eu falei, puxa vida, né? Mas que coisa, qualquer um pode orar, por que tem que ser eu? Pensei. E a Cissa é bem mais crente que eu, ela é muito mais crente do que eu. Ela falou assim, não, nós vamos lá orar, vamos lá. Tal. E fui, né? Que daí também, agora já eram dois, né? Era Deus vendo, o irmão pedindo e a esposa incentivando. Aí já não dava mais para ser acomodado, não tinha mais comodismo.
Não tem mais espaço para comodismo aqui agora. Mas a minha vontade não era, e a gente foi. E a gente foi lá orar pelo irmão. E oramos, foi falado da palavra, e que benção. E aí, sabe o que aconteceu uma semana depois disso? Aquela pessoa morreu. E quando aquela pessoa morreu, eu fiquei pensando a seguinte coisa. Cara, e se eu não tivesse ido? E se eu tivesse me acomodado aqui? Ah, mas ele foi salvo, Deus nunca... Eu não sei. Mas o que havia requerido para mim naquele momento era, você precisa ir naquele lugar orar. O que vai acontecer com a minha oração, eu não sei. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quando Deus falar para você fazer uma coisa, quando você precisar viver uma coisa, a gente não pode ser que nem o Zai e a Iô. Não é deixa para mim, meu patrão, vou fazer uma carroça, que eu podia ter falado assim, ó, não tem ninguém com celular lá, me faça uma chamada de vídeo. Eu vou orar por vídeo. Comodismo não combina com a presença de Deus. É estranho, mas não combina. Não combina. A gente está orando aqui com os homens 6 da manhã no sábado. Também não é fácil, viu? Não é fácil. Ontem mesmo quase que eu não vim, porque eu esqueci de colocar o celular para despertar. Graças a Deus, Deus me despertou, com vontade de ir ao banheiro. E não é fácil. E por que tem que ser 6 da manhã? Eu também não sei, mas assim, ó, quando eu venho daqui, eu venço o meu comodismo. Quando eu saio da minha casa para vir orar aqui, eu podia orar na minha casa? Podia, lógico que podia. Deus ia ouvir minha oração em casa? Ia ouvir minha oração em casa. Mas o fato de eu sair da minha casa e vir aqui no sábado, às 6 horas da manhã, está transmitindo uma mensagem para Deus. Deus, a tua presença importa para mim. Eu não me acomodo com as coisas. Se for preciso, eu coloco varas nos ombros e substituo bois e carroças, porque eu não posso ser acomodado. A presença de Deus não combina com comodismo. E era isso que eles viam. Uma outra coisa que eles viam era um Deus comum. E isso é muito terrível, porque isso aqui são coisas que nós vemos também. A gente cresce na igreja, e para aqueles caras, Deus era um Deus absolutamente comum. Porque eu fico imaginando que se a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, pode ser que Uzá, Aiô e Eleazar, o irmão deles, tenham crescido com aquela arca ali. E aí chega alguém e fala assim, o que é aquela caixinha ali? Essa aí é a arca. É mesmo a arca. O que tem dentro da arca? Não pode olhar. Mas é Deus, é Deus. Deus? Sim, Deus. Mas qual Deus? Não, o Deus de Israel, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que livrou lá os israelitas das mãos dos egípcios, aquele que já venceu guerras sem que ninguém lutasse, aquele que derrubou as muralhas de Jericó, aquele que criou todas as coisas, que fez o céu, a terra, o mar. Está aí. É chocante, né? É chocante quando a gente coloca assim, mas é tão chocante que nós vamos nos acostumando com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é muito maior do que nós. E a gente vai vivendo a vida de Deus e da presença de Deus como sendo uma coisa comum. Cada dia que passa, a gente vai perdendo a capacidade de se encantar com Deus. A gente vai perdendo a capacidade de olhar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor é tão maravilhoso e eu sou tão pequeno. E era assim que aquelas pessoas ali viviam. A arca ficou 20 anos na casa deles. 20 anos, cara, é muito tempo. E aí eu fico pensando sempre, e inevitavelmente, em pessoas que crescem em lares cristãos. Sabe aquele cara que fala assim, eu sou a 5ª geração, o meu bisavô, o meu tataravô era pastor, eu sou neto do Daniel Berg e Gunnar Wing, tipo isso assim. Vovô Daniel Berg veio o cara já é tão crente, mas tão crente, que ele já nem sabe por que mais que ele é crente. Vovô era crente, papai era crente, e eu sou crente também. E aí a gente vai acostumando com aquilo que é santo, e a gente vai deixando de lado as experiências que os nossos pais, os nossos avós tiveram, porque a gente não consegue mais. Eu tenho certeza que
que aquela arca ali no meio poderia, cara, quem sabe Abinadab tivesse reunido os filhos ali e falado assim, ó, esse Deus dessa arca aqui fez isso, fez aquilo outro. Mas não, era uma coisa comum. Um Deus comum. Outra coisa que eles viam era um Deus domesticado. Um Deus que serve para atender os meus próprios preceitos, os meus próprios desejos, os meus próprios desígnios. Porque quando a arca vai cair, tudo que Uzá consegue ver é um Deus pequenininho que cabe dentro de uma caixa e que precisa ser segurado. Uzá não tinha a dimensão do que era aquilo. Uzá nem sabia mais quem era Moisés. Que Moisés, o quê? E essa caixa? Pois então, eu estava levando, isso aqui tem Deus aí, Deus pequeno dentro dessa caixa. Quem sabe ele não foi ensinado a respeito das histórias, ele não sabia, ele não conhecia, tudo que ele conseguia enxergar era um Deus que cabia dentro de uma caixa. E sabe que nós, como cristãos, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai vivendo assim. A gente vai imaginando Deus e vai vivendo um Deus falso, errado. Um Deus pequeno que cabe dentro de uma caixa, que se senta aqui num domingo, mas para o qual a gente vem para o culto já sem expectativas. Um Deus que a gente vem aqui louvar, mas que a gente não imagina, não passa pela nossa cabeça que esse Deus pode fazer coisas extraordinárias. Um Deus para o qual a gente ora quando a gente está precisando. Um Deus que a gente ora antes de comer, consagrando o alimento. Vai virando uma coisa pequena, domesticada. Vai virando um amuleto. Porque era assim que os filhos de Eli enxergavam a presença de Deus através da arca. É um amuleto. Nós estamos perdendo a guerra? Pois traga a arca. Sem que a gente perceba, a gente vai sendo dominado pelo comodismo, pelo Deus comum, pelo Deus pequeno que cabe dentro de uma caixa. E a nossa fé vai minando, a ponto de a gente não mais se lembrar de quem de fato é Deus. Que a gente não mais consegue experimentar a dimensão de Deus, da presença de Deus, e Deus fica relegado. E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, o que eu faço com Deus? E isso aqui, essa arca, essa presença que fez tanto na história, na família de Abinadab, termina de um jeito terrível, terrível, e é muito triste. Toda vez que eu leio isso aqui, eu fico triste. Porque se você for perguntar para Abinadab, para que serviu a arca na tua casa? Para que serviu a presença de Deus? Ele vai falar assim, para nada. Ou pior, ele vai falar assim, desgraçou com a minha vida. E aí eu não consigo deixar de pensar naquelas pessoas que falam assim, nossa, mas a minha vida antes de eu conhecer Deus era tão bom, agora era só problema, é melhor não servir a Deus. Tem gente que fala isso. E se for perguntar para Abinadab, ele vai falar, eu sou um desses aqui, porque olha o que diz a Bíblia, olha que coisa triste, gente. A Bíblia diz que a família de Abinadab, depois de 20 anos com a arca sendo transportada, e olha o que acontece com a família dele. E ele, Uzá, morreu ali mesmo, ao lado da arca. Morreu. E eu não consigo parar de pensar em gente que morre, pessoas que morrem na presença de Deus, o casamento morre, a fé morre, os filhos e a fé dos filhos morrem, porque não experimenta a presença de Deus do jeito certo, não busca a presença de Deus do jeito certo, não é impactado pela presença de Deus, não experimenta nada de Deus, e o tempo passa e a gente está acumulando anos na caminhada com Deus. E quem sabe, se for perguntar para alguns de nós, fala assim, o que você experimentou de Deus nesse tempo? Mas graças a Deus que isso não é a realidade única. Essa é a escolha que alguns fazem. E eu não vim aqui para trazer más notícias, eu vim aqui para trazer boas notícias. Porque essa mesma arca, que no passado tinha sido símbolo da glória e da presença de Deus, e ficou durante muito tempo relegada, causando desgraça e destruição na vida de algumas pessoas, um dia ela encontra uma outra pessoa. E aí a gente consegue perceber que nunca foi o problema a arca, Deus nunca foi o problema, Deus sempre foi a solução. O problema somos sempre nós.
Nós somos sempre o problema. Porque essa arca um dia encontra outra família. E ela encontra a família de Obed-Edom. E a Bíblia também fala muito pouco a respeito de Obed-Edom. Mas a Bíblia diz que em apenas 3 meses que a arca ficou na casa dele, havia um comentário em todo o país. E o comentário chega até os ouvidos do rei, dizendo o seguinte: em 3 meses, Deus abençoou tanto Obed-Edom. Em 3 meses, Deus transformou a vida de Obed-Edom. Em 3 meses, Deus fez coisas com Obed-Edom que nunca tinha feito nos 20 anos de Abinadab. E eu não consigo parar de me perguntar o que Obed-Edom tem que Abinadab e sua família não tinham. E a primeira coisa, eu acredito que seja que Obed-Edom tinha uma postura totalmente diferente diante do presente de Deus. Para Obed-Edom, se nós perguntássemos, e agora, o que vai fazer com Deus, Obed-Edom? Onde é que você vai colocar Deus? Pois eu vou colocar bem no centro. Eu vou colocar Obed-Edom no centro aqui da casa. Vou colocar Deus no centro da casa. E a nossa família agora vai girar em torno de Deus. A nossa casa vai girar em torno de Deus. Sabe que a postura que nós temos em relação a uma coisa determina o valor dela. E com Deus também não é diferente. Eu tenho certeza que Obed-Edom nunca se acomodou. Ele não relaxou diante do santo. Quem sabe quando ele ia entrar em casa, ele falava: pessoal, vamos tirar o sapato. Tirar o sapato, porque a presença de Deus está aqui. E hoje de manhã eu fui tremendamente impactado por um versículo que falou comigo. Enquanto eu fazia meu devocional de manhã e vinha para cá, eu fui impactado pelo texto de Apocalipse capítulo 2, quando Deus vai se dirigir à igreja de Éfeso, e ele fala assim: eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho visto a tua fé, eu tenho visto como você não tolera os falsos apóstolos, como você combate os ensinos errados, mas uma coisa eu tenho contra você: você deixou o seu primeiro amor. Tem tanto trabalho na tua vida, mas parece que a minha presença já não é mais impactante para você. E sabe qual foi a minha oração de manhã? Deus, sopra as minhas brasas então. Esparrama as brasas aqui pelo altar. O altar da minha vida, que seja restaurado. Para que o teu fogo venha de novo, porque eu não quero me acomodar, eu não quero viver um Deus comum, eu não quero domesticar o Senhor, eu quero viver a tua vida, eu quero que o Senhor seja um presente. E tem muitos de nós que hoje precisam que as brasas sejam sopradas, que a cinza seja tirada de cima do fogo. O fogo ainda está. E aí o que o anjo diz à igreja é o seguinte: lembre-se do lugar que você caiu, volte lá e pratique as primeiras obras. E o lugar que você caiu pode não ser um pecado, pode não ser a esbórnia, pode ter sido o comodismo, pode ter sido o Deus comum que foi tomando espaço aí da tua vida, e você já não consegue mais enxergar o Deus das histórias. Tudo que você consegue ver é um Deus dentro de uma caixinha. Pode ser que o Deus que tenha tomado espaço no teu coração seja o Deus do domingo. E o que Obed-Edom fez? Simplesmente colocou Deus no centro de tudo. É tão sensível a diferença que, quando a Bíblia fala que a arca vai ser conduzida pela família de Abinadab, a Bíblia diz que Aiô conduzia a arca. E quando a arca vai ser conduzida de volta para Jerusalém, depois de ter ficado na família de Abinadab, os sacerdotes purificados viviam a arca e conduziam a arca.
A minha pergunta para você é: na tua casa, quem é que conduz as coisas? Quando você vai fazer planos e projetos, qual é o primeiro critério que você usa? Quando você tem desejo no coração, você fala assim: Deus, esse desejo veio da onde? Esse desejo surgiu aonde, Deus? Quando você recebe uma proposta, a primeira coisa que você faz, você analisa a proposta, você fala assim: Deus, isso veio da tua mão ou da onde está vindo? Parece abstrato, parece difícil, mas viver com Deus em primeiro lugar, viver com Deus no centro, faz com que todas as coisas girem ao redor dele. E aí você já não decide o que é mais cômodo para você. Você não decide com base no que é melhor para você. E quando a gente faz isso, irmão, são 3 meses. 3 meses. A arca nunca foi o problema. O problema era quem estava com a arca. Em 3 meses a vida daquela família foi transformada. E se você for ler em 1 Crônicas, capítulo 15, capítulo 26, você vai descobrir o que aconteceu com a família de Obed-edom. A Bíblia diz que ele foi abençoado, teve 8 filhos. Todos os 8 serviam no templo. Obed-edom não teve filhos mortos. A presença de Deus não desgraçou a vida de Obed-edom. A presença de Deus abençoou a vida de Obed-edom. A pergunta que nós precisamos responder: onde é que nós vamos colocar Deus? Se não for no centro, não fique com a presença de Deus. Se não for para colocar Deus no centro, é melhor que você não tenha Deus. Se não for para Deus ser o primeiro, não entre nessa, porque vai dar ruim para você. Agora, quando Deus está no centro, está no meio, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu não sei como está hoje você, a tua vida. Eu não sei onde é que você tem colocado Deus. Se a caixa está empoeirada, ou se a caixa está lustradinha. Eu não sei se na tua casa tem um altar para a caixa, ou se ela está estocada em algum desses depósitos que tem por aí. Eu não sei. Eu não sei que lugar Deus ocupa na tua vida, se Ele é primeiro, se Ele é segundo. Mas uma coisa eu sei, é notória a diferença de quem tem Deus como centro de tudo e de quem larga Deus num lugar qualquer. Quem sabe você olha para a tua vida e fala assim: cara, não está jogado num canto, mas também não está ali. Bem-vindo ao clube. A gente precisa soprar brasas hoje aqui. A gente precisa pedir que Deus sopre a nossa brasa, espalhe. Que nem quando você está fazendo churrasco e o fogo começa meio que a apagar. O que você precisa fazer? Esparramar. E esparramar a brasa nem sempre é bom, nem sempre é fácil. Mas o fogo sempre vem depois de uma brasa esparramada. Por isso a minha oração para você nessa manhã, e para mim também é, que Deus espalhe a nossa brasa. Que o nosso primeiro amor seja restaurado. E que a arca vá para o lugar onde ela nunca deveria ter saído. O centro de tudo. Que tudo que a gente faça, que tudo que a gente viva, que tudo que a gente planeje, sempre gira em torno de uma arca no centro da casa. E a nossa família vai ser abençoada. Eu queria convidar você a ficar de pé. Que Deus espalhe a brasa do comodismo, a brasa do Deus comum. Que Deus nos livre da desgraça de viver sem levar em conta as palavras dele. Que a gente nunca pense no que é melhor para nós, mas que a nossa decisão seja sempre: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor hoje como seus filhos. E eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo sonde, Deus, os nossos corações aqui nessa manhã. Que assim como o Senhor falou comigo nessa manhã, fale com os meus irmãos, Pai. E comece a soprar as brasas que estão apagando o fogo, Deus, do nosso coração.
Pode ser que a gente tenha sido dominado pelo comodismo. Pode ser que o Senhor tenha virado comum e a gente já não se encante mais com o Senhor. Pode ser que não haja mais frio na barriga. Mas hoje, nessa manhã, Deus, que o Teu Espírito Santo afaste de nós essas coisas. E que a gente seja como foi o Teu outro filho, o Obed-Edom. Que a arca do Senhor, a Tua presença seja o centro da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso desejo. E que o nosso caminhar, Deus, seja abençoado. Que a diferença seja notória, Pai. E que a Tua glória reine na nossa vida para sempre. Amém. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser